Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi editado o P-Notícias sobre a estreia do documentário Padrinhos de Adrianópolis. Eu vou mostrar certinho como eu fiz os cortes, a seleção dos arquivos e no meio de tudo isso eu vou fazer algumas observações relevantes com relação ao Premiere, formatos de exportação, importação. Então, eu vou mostrando aos pouquinhos e aí a gente vai colocando algumas observações. Então, antes de eu iniciar um projeto novo, eu vou mostrar como que eu deixo salvo esses arquivos nas minhas pastas de trabalho. Então, no meu computador, em casa, agora eu tô com uma pasta só da UP, tá? Então, dentro dessa pasta da UP, eu tenho alguns projetos que eu estou desenvolvendo. E aqui eu criei uma pasta do P-Notícias Documentário Padrinhos de Adrianópolis. Dentro dessa pasta, eu separei em mais duas pastas só para ter mais organizadinho. Numa delas eu tenho os vídeos que eu vou trabalhar e aí eu tenho uma outra pastinha onde eu tenho a trilha sonora que a gente usa no P-Notícias e a vinhetinha que a gente já tem no P-Notícias, tá? Então, no Premiere, eu vou clicar para criar um novo projeto. Aí, a gente tem aqui a questão da localização. É muito importante a gente sempre colocar onde a gente vai salvar o arquivo, porque às vezes a gente vai no automático criar o projeto e depois a gente não sabe onde o projeto foi criado, aí acha que perdeu o projeto. Então, assim, vamos sempre buscar, né, localizar e colocar certinho onde a gente quer que esse projeto seja salvo. Então, como eu estou trabalhando nesse meu HD aqui, na pasta da UP, a UP Notícias Padrinhos de Adrianópolis. É dentro dessa pasta que eu vou querer salvar o meu projeto. E como o meu projeto eu vou usar esse mesmo nome, eu já estou até copiando aqui para não precisar digitar o nome do projeto. Então, o nome, eu vou colocar o nome para esse projeto. Não deixem sem título, porque às vezes vocês vão criar vários projetos, vão ficar deixando vários sem títulos. E aí, quando vocês precisarem procurar alguma coisa, vocês não vão saber. Então, sempre identifiquem tudo certinho, tá? Nessas configurações de baixo, não precisa mexer. Então, é só dar um OK. Como eu comentei durante a aula de vocês, o Premiere ele cria várias áreas de trabalho, né? Então, normalmente, quando você abre pela primeira vez, ela fica com essa janelinha aqui, que é a de aprendizagem, que é onde eles mostram como o que funciona em cada um dessas areazinhas de trabalho, tá? O Deia gravou um tutorial falando sobre cada uma dessas janelinhas, o que é cada uma, e eu criei uma personalizada para mim, que depois eu salvei ela e deixei como Ana, que tem os principais recursos que eu uso. E como eu estou trabalhando só com uma tela, não estou com duas telas, eu não gosto de deixar muita coisa para não me atrapalhar, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com a janelinha da linha do tempo, tá? Aí aqui eu tenho o monitor de áudio. É muito importante a gente sempre deixar o monitor de áudio, porque é onde a gente vai ver se o nosso áudio está estourando ou não, se ele está muito baixo ou não, se o nosso áudio ele está só em um canal ou se ele está nos dois canais. Então, isso aqui dá uma boa referência para a gente trabalhar, a gente usa bastante. Então, eu sempre deixo um do lado do outro para eu ter essa referência, tá? Aqui em cima eu vou ter a janelinha de projeto, que é onde eu vou jogar todos os arquivos que eu vou trabalhar. Aí do lado eu joguei a janelinha de efeitos, que eu trabalho bastante, principalmente a questão de efeitos de transição ou efeitos de vídeo, tá? Aí eu joguei do lado, ele vai criando várias abinhas, a parte de controle de efeitos, tá?
Então, todos os efeitos que eu jogar nos meus vídeos ou no áudio, eles vão aparecer aqui e eu vou poder controlar esses efeitos por essa aba, tá? E eu deixei aqui o mixer de faixa de áudio, que eu uso bastante, principalmente na edição de VTs longos ou de até documentários, porque daí eu tento trabalhar com uma faixa de áudio para cada tipo de som que eu trabalho. Então, num VT eu tento trabalhar com uma faixa de áudio só para sonora e off, uma faixa de áudio só para áudio ambiente e uma faixa de áudio só para trilha sonora. Aí, esse mixer aqui eu consigo controlar, às vezes, volume, alguns recursos de cada faixa, não de cada clipe separado. Então, basicamente, nesse cantinho, eu deixo essas 4 janelas para trabalhar, certo? E aí, aqui no meio, eu vou ter a aba do programa, que é a telinha que vai mostrar a edição que eu estou fazendo, e a aba da origem, que nada mais é quando eu tiver meu arquivo bruto aqui, eu posso dar 2 cliques ou puxar e arrastar para dentro da janela da origem e eu consigo ver um monitorzinho, o meu vídeo bruto inteiro e fazer a seleção do que eu quero desse material. Então, eu deixo essas duas janelas dividindo o mesmo espaço, tá? Aí, aqui do lado direito, eu tenho a aba de Cordilumetri, que é uma ferramenta muito boa do Premiere, que é para a gente fazer a parte de correção de cor e alguns efeitos de cor para o vídeo. E você consegue fazer correções bem rápidas. Para quem já conhece o Photoshop, segue um pouco da lógica dos recursos do Photoshop. Tem recursos bem simples que eu vou mostrar uns 2 recursos bem rapidinhos nessa edição para vocês verem algumas coisas bem simples que vocês podem fazer. E eu tenho o Gráficos Essenciais, que hoje eu não vou mostrar nada deles para vocês, mas para frente a gente pode gravar mais um vídeo mostrando o porquê que a gente usa, como que a gente usa. A gente tem usado ele bastante para inserção de GC animado, que a gente normalmente cria um GC, cria uma animação em After e a gente exporta ele como se fosse um formato aberto para a gente poder editar e usar direto no Premiere. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês quando a gente for trabalhar com os GCs da TV Teia ou P-Notícias, algo assim, tá bom? Então, por enquanto, hoje eu vou trabalhar mais com a Cordilumetri, mas eu vou deixar ele aqui para o cantinho, que eu vou trabalhar bem no final da edição, certo? Então, tendo tudo isso pronto, eu vou importar os arquivos para o meu projeto, tá? Então, como eu já estou com a minha pasta aberta aqui, eu normalmente trabalho de puxar e arrastar os arquivos, tá? Mas cada um tem o seu método de preferência para fazer importação de arquivo. Então, eu selecionei as 2 pastas que tem os meus arquivos. Eu vou puxar para dentro do Premiere e arrastar e jogar aqui para dentro. O importante de se falar é que se não tiver nessa abinha aqui de projeto, se eu puxar e arrastar, ele não vai deixar eu jogar os meus arquivos aqui para dentro, tá? Então, sempre que você jogar os arquivos, o Premiere de vocês aqui embaixo ele vai ficar com esse processamento acontecendo. Então, para você começar a editar, o ideal é que você espere que ele carregue todos os arquivos, porque ele vai processar todos os arquivos, criar alguns arquivos de leitura que são necessários para que o Premiere, né, o software de edição, funcione. Então, a gente precisa que ele leia todos os nossos arquivos e ele vai nos dizer se tem algum arquivo com problema ou não. Então, se não tiver nenhum problema, não vai dar nenhum aviso, tá? Então, ele está processando todos os arquivos e quando tiver tudo ok, dá para a gente começar. Certo? Ó, ele já concluiu todo o processamento dos arquivos. Eu vou agora criar uma nova sequência. Existe a possibilidade de você criar sequência
Tô dando 2 cliques aqui para abrir a pasta e mostrar os vídeos que eu tenho aqui dentro, tá? Se eu quiser voltar para a pasta anterior, é só eu clicar aqui em cima que ele volta, tá? Então, se eu jogar o meu arquivo aqui e arrastar aqui para dentro, ele vai criar uma sequência com base nas configurações do meu arquivo. Só que hoje em dia a gente tem vários tipos de formatos de arquivo. Normalmente, igual aqui, eu estou trabalhando com arquivos que foram gravados com a câmera de foto, eu estou trabalhando com um vídeo pronto, eu estou trabalhando com uma vinheta. Pode ser que eu tenha que baixar um vídeo da internet, pode ser que eu tenha que colocar uma imagem. E às vezes cada vídeo ele pode ter sido gravado num formato e num tamanho. E se eu fizer uma sequência baseada em só um desses arquivos, pode ser que essa sequência não atenda a todas as necessidades de todos os arquivos. Então, pode ser que eu jogue que com base nessa sequência, esse arquivo fique e eu jogue esse, não vai acontecer porque eles têm o mesmo tamanho, tá? Mas poderia acontecer eu jogar e esse vídeo tá um pouquinho menor. Acho que o Deia, num dos vídeos dele, ele mostra isso também, tá? Ou pode ser que eu jogue um arquivo que foi gravado, por exemplo, em 4K, que é uma resolução maior que essa, e daí o vídeo vai ficar maior do que esse, daí eu tenho que ficar ajustando. Então, para eu ter certeza que eu não vou ter problema em eu ajustar todos os vídeos para o mesmo tamanho, eu prefiro criar uma sequência manual, tá? Então, para eu criar uma nova sequência, eu posso vir em arquivo, novo, sequência, posso fazer o Ctrl N, que é um atalho, ou eu posso vir aqui embaixo, na aba projeto, se não estiver aparecendo, é só vocês irem para baixo que ele aparece, tá? Vem aqui em novo item, sequência. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui com todos os presets prontos possíveis que a gente tem para a sequência. O Deia mostrou para vocês esse aqui que é para a sequência para câmera de foto, que é 1080p, 30 frames por segundo, tá? Como eu normalmente trabalho com câmera de foto, câmera de vídeo, vocês também vão trabalhar com câmera de vídeo, a minha sequência eu trabalho com o preset desse AVC HD. Daí eu abro a janelinha do 1080p e 1080p 30. Se vocês forem comparar, é basicamente a mesma coisa que o preset desse digital SLR, tá? Mas aqui eu, por hábito, sempre usei esse preset. Por que a gente usa esse preset? Como a maioria dos nossos materiais a gente vai postar Facebook, no YouTube, ou vai mandar o material para uma TV convencional, a gente não tem por que enviar um material em 4K, 8K, uma super, ultra, mega resolução, porque não tem essa necessidade. Então, o nosso padrão atual para vídeo, né, o formato padrão que a gente tem é esse aqui, que é o 1920 por 1080, que é o padrão Full HD, né, que a maioria das TVs tem, que a gente consegue assistir na internet. Então, a gente trabalha com esse tamanho full aqui, que é 1920 por 1080. E a taxa de quadros a gente usa a 29.97. Ah, mas a minha câmera gravou em 60, por que eu não uso 60 frames por segundo? É o que eu falei. Quando a gente estuda essa questão de taxa de quadros, a gente pode explicar isso mais para frente. A TV, o VT, a reportagem que a gente faz, a TV que a gente vê no dia a dia, o jornal que a gente vê no dia a dia, mostram imagens reais, né? Que a gente enxerga como imagens do cotidiano, uma coisa real que está acontecendo, né? Uma reportagem é de alguma coisa real que está acontecendo. Então, a gente fala que quando a gente trabalha com essa taxa de quadros aqui, de 29,97 ou 30 frames por segundo, a gente fala que é uma velocidade de frames que faz com que a gente enxergue a imagem
mais realista, né? Como se o olho estivesse vendo a olho nu, que a gente vê no dia a dia. Outras taxas de quadro, a de 60, a gente trabalha mais quando a gente vai usar algumas coisas com movimento rápido ou movimento muito lento, que daí a gente quer que a imagem fique um pouquinho mais perfeita. Daí a gente usa uma taxa de quadro, a gente opta pela os 60 quadros por segundo. O básico, pelo que a gente usa hoje, o 30 frames é o suficiente, tá? Se a gente fosse trabalhar com um vídeo de animação ou um vídeo para publicidade, aí a gente trabalharia com uma taxa de quadros de 24, porque seria uma taxa um pouquinho mais lenta e que ele te dá uma sensação um pouquinho mais de fuga da realidade, um pouquinho mais artística. Então, como a gente está trabalhando com jornalismo, realidade, né? Então, a gente trabalha com essa taxa de quadros aqui. E o que é a taxa de quadros, né? Para vocês ficarem pensando, mas o que é a taxa de quadros? O que são frames por segundo? Então, pensem que o vídeo veio da fotografia. Então, aqui nada mais, o que a gente está querendo dizer? Que em um segundo de vídeo, a gente tem 29,97, arredondando, 30 fotografias, 30 quadros. Então, a gente precisa tirar 30 fotos para gerar um segundo de movimento. É basicamente isso que eles estão querendo dizer. Então, voltando, a gente não precisa clicar nem mudar nem nada mais nessas outras opções aqui, tá? Para o básico de edição. Vocês podem, se quiserem a sequência, vocês podem nomear ela. Eu estou nomeando com o nome do projeto também, para eu não me perder depois, tá? Então, vocês viram que eu criei a sequência. Eu vou fechar essa aqui que a gente criou de teste. E eu vou trabalhar com ela. Normalmente, como eu sou editora, eu recebo os materiais dos estagiários da rede ou de alguns alunos de TCC em formato que a gente fala de decupagem, né? Eu recebo um roteiro de como que eles querem que a edição seja feita. No caso de vocês tiveram que assistir e ir escolhendo os trechos de vídeo que vocês quiseram. Então, assim, quando eu recebi, por exemplo, essa edição, eu tenho basicamente um roteiro assim, que eu fiz bem simplificado no bloco de notas, para vocês verem, de como que eu quero que seja o vídeo, tá? Então, eu sigo basicamente esse roteiro para editar. Isso aqui é legal para vocês usarem quando se um dia vocês tiverem que editar algum projeto especial que você tem que enviar para um editor, ou se, por exemplo, alguém uma atividade em grupo e alguém do grupo vai fazer o roteiro, vai decupar esse material e outra pessoa vai fazer a parte de literalmente ir no Premiere, usar as ferramentas. Então, às vezes é legal fazer isso. Você sinaliza para essa pessoa que vai editar como que ela tem que editar. Então, ela vai seguir. Esse é uma decupagem bem simplificada, tá? E que vocês vão ver que dá para entender bem certinho. Então, por exemplo, aqui eu estou falando que eu quero iniciar o meu vídeo com a entrada de uma vinheta de abertura. Então, aqui no meu projeto, eu tenho a minha pastinha de vinhetas e áudios. Eu vou pegar a vinheta do P Notícias, eu vou puxar e arrastar ela aqui para minha sequência, tá? Eu gosto de trabalhar com a parte de áudio um pouquinho maior para eu enxergar a forma do áudio, tá? Então, aqui eu tenho minha vinheta. Certo? Seguindo o meu roteiro, eu tô falando que após a vinheta, eu vou entrar com o arquivo DSC0013. Aí, eu tô falando que, o que essa minha decupagem diz? Que do 1 segundo do vídeo, eu preciso começar o meu vídeo em 1 segundo, quando a Hannah for falar, oi, tudo bem?
e o meu vídeo vai até 18 segundos quando ela fala um trecho, tá? Então, vamos ver se bate mais ou menos essa decupagem aqui. Então, eu vou voltar aqui para a pasta, vou abrir vídeos, eu vou no arquivo DSC0013, se eu der 2 cliques, ele vai abrir automaticamente aqui na abinha de origem, tá? Aí eu vou vir aqui em 1 segundo. Ela vai falar: oi, tudo bem? Aí eu vou pegar um pouquinho antes dela começar a abrir a boca para ficar um pouquinho, dar um acabamento melhor, tá? Então eu posso ou vir com a agulhinha aqui e setar o início, o colchetezinho. Eu sou acostumada a usar o atalho, então como atalho eu uso o I, que é para marcar o início, e para marcar o final eu uso o O. Então, vamos em 18 segundos. Março, confere aí um trecho. Confere aí um trecho, é a última parte. Então, essa é o trecho do vídeo DSC013 que eu vou usar. Eu vou puxar e arrastar para a minha linha do tempo e encaixar aqui logo depois da vinheta, tá? Isso que a gente está fazendo é a montagem inicial. Depois a gente vai refinando esses cortes, tá? Então, seguindo minha decupagem, depois do DSC0013, eu vou inserir um trecho do documentário Padrinho de Adrianópolis. Eu vou começar esse vídeo em 0045, quando falarem nossa viagem. Então, eu vou achar aqui o vídeo do Padrinho de Adrianópolis, vou dar 2 cliques, vou ir em 0045. Se eu quiser, eu posso digitar o tempo aqui, tá? Para ir direto, tanto faz. Viagem vai ser... Viu que começou um pouquinho em cima, vou jogar um pouquinho antes. Às vezes eu aperto mais aqui para dar um zoomzinho, para pegar o trecho certinho do áudio. Então, a nossa viagem vai ser longa. A nossa viagem vai ser... Então, o início é esse. Aí, o final é em 1h37, que é o final da vinheta, tá? Que vai rolar. Então, eu vou aqui em 1h37. Antes de acabar a vinheta, eu aperto o O, que é para selecionar o final do trecho que eu vou pegar. Eu vou puxar e arrastar esse material para cá. Se por acaso desse trecho aqui eu quisesse só o vídeo, eu não quisesse o áudio, eu podia vir aqui onde tem esse filmezinho, puxar e arrastar por aqui. Aí ele ia puxar só o vídeo. E se eu quisesse puxar só o áudio, era se eu vir aqui nesse desenho de forma de onda e ele ia puxar e arrastar só o áudio, tá? Só para vocês saberem dessa opção também. Então, seguindo, depois do documentário, eu tô falando que vai entrar a sonora DSC003, que é a sonora da Sandra. Ele vai iniciar em 8 segundos com ela falando o Padrinho de Adrianópolis. Então, eu vou clicar no DSC003. Eu vou ir em 8 segundos. Aí eu dou uma aumentadinha para pegar o trecho certinho. O Padrinhos de Adrianópolis. Isso. E daí eu vou até 20 segundos quando ela fala conhecimento da universidade. Paraná, com o conhecimento da universidade. Vocês veem que ela vai falar logo depois, tá? Eu vou deixar um pouquinho e depois, quando eu for refinar a edição, eu arrumo esse áudiozinho para não ficar pegando essa continuação da fala dela, tá? Aqui eu tô falando que eu vou fazer uma emenda nesse áudio, dessa sonora dela. Então, eu vou emendar com outro trecho. E daí aqui ele tá me falando que na hora que eu for emendar, eu preciso, para eu cobrir esse pedaço com um trecho de vídeo do documentário.
Então, eu vou emendar primeiro, depois eu faço essa cobertura, tá? Então, eu vou emendar com o mesmo vídeo a partir de 2 minutos e 8, quando ela fala. E a gente vai ter. Então, eu vou em 2 minutos e 8. Aí a gente pega um tempinho que tá em silêncio. E a gente vai ter... Tá? E vai até 2h29, escolheram para exibir. Escolheram para exibir. Terminou de falar, eu vou puxar e arrastar aqui. Certo? Aí, aqui, eu vou... depois que eu montar tudo, eu vou colocar aquelas imagens para cobertura, tá? Só pra gente montar tudo aqui antes. Então, depois da sonora da Sandra, eu vou entrar com a sonora do DSC 0022, que é a sonora da Gabriela. Então, vai começar em 51 segundos, falando aqui, acho que é a parte mais legal. Então, a gente vai para 51 segundos. E acho que a parte... Aqui a gente tem que fazer bem refinadinho para pegar o áudio certo. que a gente tava começando a descobrir. E acho que a parte mais legal... Viu que aqui deu uma diferença de 2 segundos. Eu vou pegar um pouquinho antes, para a gente poder ajustar o áudio dela certinho. E vai até 59 segundos, diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Aperto o O para selecionar o final do vídeo, puxo e arrasto para cá. Aí aqui eu tô falando que eu vou encerrar com o arquivo DSC 0020 da Hannah em 1 segundo e o 8 de março. Tirar um pouquinho, quase 2 segundos. E o 8 de março marca o dia... Isso. Até 20 segundos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí eu marco o final do vídeo, puxo e arrasto para cá. E, por último, eu coloco a vinheta de novo. A vinheta eu tenho aqui, tá? Então, eu vou aqui já selecionar. Eu vou primeiro fazer as emendas de áudio, ajustar. E daí, por último, eu vou colocar essa imagem de cobertura aqui, tá? Para vocês não ficarem confusos com vários áudios e vídeos, tá? Então, eu aumentei aqui para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Uma coisa que a gente pode fazer é ajustar os ganhos de áudio de todos os vídeos, para todos manterem basicamente o mesmo volume, tá? Então, De Adrianópolis, dirigido pela professora... Como eu falei aqui, a gente tem um monitor de áudio que ele vai mostrar. Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas. Então, os áudios eles estão bons, não tem nenhum áudio muito alto, nem muito estourado. Mas se eu selecionar todos os vídeos, e eu só não estou selecionando a vinheta porque eu não gosto de interferir no volume da vinheta, tá? Então, eu estou pegando só os áudios das sonoras e do documentário. Eu clico com o botão direito em cima e venho em ganho de áudio. Aí eu venho nessa opção aqui de normalizar todos os picos. Então, o que vai acontecer? O Premiere vai fazer um cálculo para todos os picos chegarem o mais próximo de zero, né? Para não ficar estourando. Então, eu vou dar um OK. Vocês viram que quando eu dei OK, alguns aumentaram, outros diminuíram. Então, ele já fez esse ajuste automático de todos os áudios, tá? Então, agora eu vou ajustar as emendas dos áudios e eu vou simultaneamente colocando alguns efeitos de transição que normalmente a gente usa, tá? Então, aqui para o início, o P-Notícias ele trabalha com um efeito de transição de zoom da vinheta para o vídeo inicial. Então, eu vou vir aqui na aba de efeitos,
Pode ser que no computador de vocês esteja em outro lugar, tá? Não importa. Então, vocês vão, se vocês não estiverem achando, vocês podem vir aqui em janela e ver se o efeito está habilitado. Se não estiver habilitado, vocês habilitam que ele vai aparecer, tá? Aí aqui em efeitos, eu vou vir em transições de vídeo e eu posso procurar por aqui, ou no meu caso, eu já sei o nome do meu efeito de transição que eu quero usar. Eu posso vir aqui na parte de pesquisa e digitar zoom, por exemplo, e ele já aparece todos os efeitos que tem esse nome. Então, no meu caso, eu vou usar esse transição de vídeo zoom cruzado. Eu vou puxar e arrastar ele aqui. Vocês vão ver que ele não vai pegar, ele não vai fazer uma transição bem certinha no meio, porque esse vídeo aqui, ele não tem nenhum vídeo depois dele. Então, ele não consegue mesclar com o final desse vídeo, porque não tem para onde ele puxar essa mesclagem. Então, ele vai ficar um pouquinho para cá. A gente pode diminuir, no meu caso, eu já sei que eu normalmente uso esse efeito de zoom um pouco menor, para não ficar muito lento, eu gosto de um zoom rápido. Se eu deixar o zoom lento, ó, ele faz esse efeito bem devagar. E a gente, pelo estilo da música e tudo mais, a gente prefere trabalhar com esse efeito de zoom rápido. Tá? Vocês estão vendo que até o início da fala da Hannah tá com um pouco de chiado. Então, como que eu trabalho? Eu gosto de trabalhar eu ajustando o volume. O Deia mostrou para vocês em outro vídeo que a gente tem essa linhazinha amarela aqui, que ela vem pré-definida para ajustar o volume do áudio desse clipe. Então, eu consigo criar pontinhos, que eles podem ser feitos através de atalho, que é o que eu vou fazer, ou você pode usar a caneta, que tem aqui na barra de ferramentas, para fazer isso, tá? Eu vou fazer com o atalho que é mais fácil. O atalho é simplesmente apertar o Ctrl. Quem estiver usando Mac, computador da Mac, tem que apertar em Command, tá? Então, eu vou apertar o Ctrl, eu vou fazer uma bolinha aqui e mais uma bolinha do lado. Eu vou puxar essa, daí eu solto o Ctrl, tá, pessoal? Se ficar o Ctrl apertado, vocês vão ver que ele vai aparecer essa linhazinha do lado. E daí ele vai criar, tipo, você pode criar formas de onda, assim. Então, eu não quero usar esse recurso, tá? Então, eu vou tirar as bolinhas, dar um Ctrl Z aqui só para vocês verem de novo. Eu vou apertar Ctrl uma vez, cliquei uma bolinha, soltei o Ctrl. Aí eu venho aqui do lado, aperto o Ctrl e faço outra bolinha, solto o Ctrl. Não precisa ficar com ele apertado, tá? Aí eu vou puxar essa bolinha para baixo. Eu vou deixar aqui porque eu quero que esse trecho inicialzinho dela esteja em silêncio. Eu não quero que pegue esse áudio ambiente. Oi, tudo bem? O penúltimo. Vocês veem que ele demora um pouco para começar. Eu não gosto que fique tanto tempo parado assim. Então, eu vou usar uma outra ferramenta, que é essa aqui, que é a ferramenta de edição de ondulação. Eu vou usar o atalho, que se vocês verem aqui, o atalho para essa ferramenta é o B. Eu vou ajustar esse vídeo sem perder nada, ele já vai puxar tudo que eu já fiz junto, tá? Para eu voltar para a ferramenta da setinha, é só eu apertar o V. Vamos ver se assim ele vai ficar um pouquinho melhor ou não. Oi, tudo bem? O P Notícias. Oi, tudo bem? A gente pode, se vocês quiserem, colocar um efeitozinho para diminuir o volume também da vinheta. Eu fiz a mesma coisa dos pontinhos. Eu vou deixar um pouquinho mais longo para fazer um fade mais suave. Oi, tudo bem? Ficou um pouquinho melhor. Depois vocês vão ver que eu vou pôr uma trilha que vai dar uma sensação um pouquinho melhor para essa transição. Oi, tudo bem? Tá bem? Então, a gente vai estar falando.
Normalmente a gente trabalha com GC, mas hoje não é o foco, eu não vou trabalhar com GCs, tá? Que nada mais é que colocar o nome dela num quadrinho animadinho. Então vamos para a próxima transição. Confere aí um trecho. Então vamos lá. Trecho. A gente vai fazer a mesma coisa, vou criar bolinhas, vou abaixar o volume. Dá para eu diminuir um pouco esse espaço. Deixa eu ver o início desse, se eu preciso arrumar. Dá para eu deixar assim mesmo. Aqui eu fiz a questão de eliminar o espaço entre vídeos, apertando com o botão direito. E exclusão de ondulação, tá? Aí esse vídeo aqui eu também quero que comece mais baixo, até porque ele tá com uma trilha alta. Então eu vou jogar mais para baixo. Eu vou criar mais um pontinho, porque eu quero que fique um pouquinho mais baixo. A nossa viagem. Trecho. A nossa viagem vai ser longa. Mais ou menos isso. Acho que não fica legal essa trilha muito alta no início. Outro padrão do P-Notícias que a gente trabalha é que sempre que termina a cabeça, a gente trabalha com efeito de transição. Vou vir aqui em efeitos, tá? Vou digitar o efeito de transição que eu uso, que é o empurrar. Ou, se tiver em inglês, é o push. Tá? Então, eu uso esse efeito aqui. A gente tem alguns efeitos que a gente usa por padrão, tá? Para padronizar o material. Então, que ele nada mais é que ele empurra um vídeo e traz o outro, tá? Eu também vou diminuir um pouco ele, para não ficar tão lento o movimento. Tem um trecho. A nossa viagem vai ser... Aqui. Deixa eu... Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa... trecho. A nossa viagem... Eu vou diminuir um pouco esse espaço que tá com volume baixo. Vou apertar o B no meu teclado. E vou puxar. Aperto o V para voltar. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa... Eu vou deixar um pouquinho mais. Um trecho. A nossa viagem vai ser longa... Para começar um pouquinho, aumentando o volume um pouquinho mais devagar. Como eu disse, na cabeça eu vou trabalhar com uma trilha e que vai dar uma disfarçada, vai dar um efeito um pouquinho melhor aqui, tá? Então aqui a gente tem o trecho do vídeo inteiro, que eu falei que eu ia usar. E a gente vai entrar logo em seguida com a sonora da Sandra. Então, como aqui eu já tô com uma trilha sonora, eu posso vir criar meus pontinhos aqui. Criei 2. E posso ir abaixando o volume bem devagarzinho para dar um efeito um pouquinho mais suave. Aí eu vou entrar com o áudio da Sandra. Eu também vou criar os meus pontinhos. Eu vou tirar um pouquinho do áudio ambiente do início, tá? Eu zerei aqui o volume bem no início. O Padrinhos de Adrianópolis é Aqui. Eu vou pôr o efeito de transição e vou ver se não ficou muito silencioso. Qualquer coisa eu tiro um pouquinho desse início da fala dela, tá? Eu posso vir aqui, puxar e arrastar o efeito para cá. Ou eu posso voltar aqui e clicar em cima do efeito que eu já usei. Dar um Ctrl C. E vir aqui e apertar o Ctrl V, tá? Eu fiz isso indo com a setinha para cima e para baixo, tá? Ele vai andando entre os cortes. Então, aqui eu joguei o efeito, que a gente vai trocar de cena de novo. E vamos ver se vai ficar muito tempo em silêncio aqui ou não. o Padrinhos de Adrianópolis. Eu achei que tá bom, mas eu prefiro tirar um pouquinho, tá? Eu gosto de dar uma refinada. Então, eu vou apertar o B e vou fazer um pouquinho desse refinamento. Acho que não, essa palavra não é legal, não existe, mas enfim. Vou refinar aqui esse corte. O Padrinhos de Adrianópolis é um projeto...
tá? Aqui fica um pouquinho melhor. A gente pode ir ajustando sempre de uma forma que fique mais agradável para você. E depois que você escuta várias vezes, você vai vendo o que fica mais legal ou fica melhor aos ouvidos ou não, tá? Aqui a gente vai ter aquela emenda. Eu não vou me preocupar em fazer nenhum efeito de transição no vídeo, porque eu vou cobrir aqui com um outro vídeo. Eu vou me preocupar só com a emenda do áudio para não deixar muito claro que eu fiz um corte de áudio aqui, tá? Conhecimento da universidade. E a gente vai com conhecimento da universidade. Aí aqui eu posso tirar um pouquinho dessa respiração que tem no início. E a gente vai... Acho que vai ser o suficiente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, apertando mais ou menos no teclado, tá? Eu vou criar um pontinho, 2 pontinhos desse lado. Eu não vou zerar, vou deixar um pouquinho mais baixo, mas não zerando. Aí aqui eu também vou deixar um pouquinho mais baixo. E a gente... Aqui ele tá pegando finalzinho, tá pegando um pedacinho da outra fala, então eu vou ter que zerar aqui desse lado. E a gente... Aí o que eu posso fazer para tentar mesclar um pouco? Eu posso usar um efeito de transição de áudio, que vai estar aqui, deixa eu apagar aqui o empurrar, senão eu não vou encontrar. Eu posso vir em transições de áudio, crossfade e jogar essa potência constante aqui. Mas eu já sou acostumada a trabalhar com atalho e para eu jogar o efeito, esse efeito já é pré-definido, automaticamente é só dar um Ctrl Shift D ou no Mac Command Shift D, tá? Ele vai, na verdade, esse efeito ele vai abaixar um pouquinho o volume do anterior, aumentar o próximo e misturar esses dois áudios para ficar um pouquinho menos seco, digamos assim. Ele mistura esses dois áudios aqui, tá? Ele faz uma mistura constante. E a gente vai... Tá? Então, colocando efeito fica um pouquinho melhor. Eu vou aumentar um pouquinho. Da universidade. E a gente vai ter, então... Ó, ele já... a hora que eu cobrir esse pedaço, já não vai ficar tão evidente assim esse corte. A gente enxergando tem essa sensação, mas a hora que a gente cobrir vai ficar um pouquinho melhor, tá? Com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então... Então, a gente vai ter, então, vai ficar bom. Conhecimento da universidade. E a gente vai ter... Pronto, eu acho que já vai dar para disfarçar bem a hora que a gente cobrir esse pedaço, tá? Eu já volto aqui. Eu vou finalizar as outras emendas. Para exibir. E acho que a parte... Para exibir. Aqui exibir, ficou um pouquinho longo, dá para eu tirar um pouquinho. Por isso que eu gosto de ver sempre o desenho da forma de onda do áudio, para a gente ver certinho onde está mais em silêncio, onde a gente pode cortar, tá? Eu gosto de deixar isso bem em evidência para eu fazer esses ajustes. Para exibir. Peraí. Escolhendo para exibir. Tá, eu vou colocar os pontinhos. Aqui. Aqui. Vamos ver a fala da Gabriela. E acho que a parte... Eu vou tentar tirar um pouquinho desse I e deixar só o acho aqui. E acho que... Tá? Eu vou fazer isso colocando meus pontinhos e tentando zerar o início onde pega o I. E acho que a parte... Nem sempre dá certo. E acho que a parte... Aqui. E acho que a parte... Acho que a parte... Aqui. Acho que a parte mais... Isso é mais ou menos aqui. Eu vou tirar um pouquinho daqui. Acho que a parte mais legal... Tem a sensação que tá um pouquinho... Acho que a parte mais legal... eu consegui tirar um pouquinho do I, tá? Que às vezes quando fica fica meio estranho. Então eu vou juntar
Vou jogar o meu efeito de empurrar de novo. Eu vou copiar ele aqui, que tá aqui atrás. E vamos ver. Eu volto um pouquinho, não muito em cima, pra gente conseguir perceber bem como que vai ficar essa troca. Escolher não para exibir. Acho que a parte mais legal... Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, aumentar um pouquinho mais a distância para ficar um pouco mais suave. Escolher não para exibir. Acho que a parte mais legal foi... Tentar fazer crescer um pouquinho mais dela. Escolher não para exibir. Acho que a parte mais legal foi... Escolher não para exibir. Acho que a parte mais legal... Acho que a parte mais legal... Para que eles... Escolheram para exibir. Acho que a parte mais... Eu vou tentar colocar um efeitinho aqui de fade, só para ver se ele me dá uma misturinha de áudio melhor, assim. Eles escolheram para exibir. Acho que a parte mais legal... Dá uma sensação um pouquinho melhor pro áudio, tá? E aí aqui... Nossa. Aí aqui a gente vai entrar com a Hannah de novo. Eu vou cortar um pouquinho aqui do início, porque eu sei que ficou muito tempo. Aqui vou fazer os meus pontinhos. Vou juntar. Vou colar aqui meu efeito de novo. Completamente diferente da nossa. E o 8 de março marca... Aqui foi suficiente. Da nossa. E o 8 de março marca o dia... Deixa eu ver se não ficou muito tempo. Diferente da nossa. E o 8 de março marca o dia... Isso. A gente vai pra fala da Hannah e o final. Tchau, tchau. Aí aqui, como eu não quero muito áudio ambiente, eu vou tirando. Aí eu vou voltar lá no início. Ou eu posso digitar aqui também. O zoom, que a gente usa o zoom no início e no final. Tá? Eu vou também aqui diminuir. Tchau, tchau. E é isso, tá? Próxima, tchau, tchau. Os ajustes de transições de áudio e de vídeo estão certinhos. Eu vou colocar agora aquela imagem para cobertura e vou colocar uma trilha para vocês verem como que eu vou trabalhar, tá? Então, primeiramente eu vou voltar aqui para achar o trecho do vídeo que está na minha decupagem do documentário, que era para usar, que estava falando aqui, emenda com as imagens de 1,53 a 2,5. Então, a gente vai aqui, aqui, vamos voltar, 1,53 a 2,5, mais ou menos aqui. Eu vou cobrir um trecho que a Sandra vai estar falando. Então, eu não posso usar esse áudio original alto, né? Porque senão vai cobrir a fala dela. Mas quando a gente está trabalhando com a parte de jornalismo, que a gente está falando de alguma coisa, falando do trânsito, falando de alguma coisa acontecendo na cidade, é legal que em cima dessa fala tenha um áudiozinho ambiente, um áudio que a gente chama de BG, que é para dar aquela ambiência do que está sendo dito, tá? Então, nesse trecho aqui, como ela vai estar falando do documentário, eu vou usar imagens do documentário, eu vou puxar e arrastar, que eu acho que é aqui, mais ou menos. E daí vocês vão ver como que eu vou fazer para deixar esse áudio do documentário em BG, para não atrapalhar a fala dela, tá? Então, eu vou voltar aqui, é mais ou menos aqui que eu queria as imagens do documentário, deixa eu ver a fala. Um município, que é um dos municípios mais pobres. Ó, aqui vocês estão vendo que eu vou ter imagens do município e ela tá falando de municípios mais pobres. Então, é interessante que comece a cobrir a partir daqui. Universidade Positivo, que apadrinhou mesmo o município, que é... Eu vou colocar mais ou menos a partir daqui, porque...
para eu ter um tempinho aqui para aparecer o GC da Sandra, tá? Então, quando a gente for pensar em cobertura, essas coisas, a gente tem que pensar que tem que ter um tempo de aparição do GC, que é o nome do entrevistado. Normalmente é uns 5, 6 segundos, mais ou menos, tá? Então, eu acho que a partir daqui vai ficar legal. Eu vou colocar um efeito de transição, que é aquele dissolve. O dissolve é o efeito padrão do Premiere, então se você usar o atalho Ctrl D, ele vai usar ele automaticamente, tá? Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho do efeito para ele não ser muito longo e vamos cobrir para ver como que fica. Que é localiza no Vale do Ribeira, do Paraná. Tá, vocês estão vendo agora que esse áudio tá sobrepondo a fala da Sandra, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu não tô olhando muito pro vídeo agora, eu vou aumentar aqui. Esse é o lado ruim, só tem uma tela. Eu vou aumentar aqui para eu enxergar essa faixa de áudio. Então, eu tenho duas opções. Num documentário, por exemplo, que eu trabalho com vários vídeos em BG, eu posso vir aqui nessa janelinha aqui, que é a mixer de faixa de áudio. E vocês estão vendo que esse áudio aqui, ele tá ocupando a linha 2, né? É o áudio 2, a faixa de áudio 2. Aí eu posso vir aqui em faixa de áudio 2 e baixar o volume de toda essa faixa de áudio. Então, tudo que tiver na faixa de 2 na faixa de áudio 2 vai ficar com o volume mais baixo, tá? Eu, normalmente, quando eu quero deixar um BG, eu já jogo assim, sei lá, um -20. Normalmente já é um suficiente, mas é bom não escutar para ver se ainda não vai atrapalhar ou não. Essa é uma opção, tá? Que eu gosto de usar bastante, porque eu sempre gosto de trabalhar com uma faixa exclusiva só para áudios de BG. Se eu não quero fazer isso, tá? A outra opção que a gente tem, que vocês podem fazer, é trabalhar com essas linhas amarelinhas aqui do áudio. Aí você pode simplesmente abaixar a linha inteira, ó. Eu vou colocar -21, por exemplo. Vai ficar só esse clipe com -21, tá? É uma opção. Mas eu vou deixar como eu tinha feito aqui, através desse mixer de áudio, porque eu prefiro mais essa opção, tá? Eu só vou escutar para ver se ficou legal ou não. Que é um dos municípios mais pobres do Paraná. Eu vou abaixar um pouquinho a coisa mais, porque eu acho que tá um pouquinho, deixar o -23. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma transição no início e no final desse áudio, para ele não entrar muito seco, tá? Que daí eu vou usar aquele atalho que é o Ctrl Shift D, que é para inserir a transição de áudio. Se eu clicar no clipe inteiro, ele vai colocar a transição no início e no final dele, tá? Se eu clicar só no início, ele vai colocar só no início. Se eu clicar só no final, só no final. E se eu clicar nele inteiro, ele vai colocar no início e no final. Que nesse caso é o que eu quero fazer, tá? Eu quero que ele aumente o volume gradativamente e depois abaixe o volume gradativamente, para não ficar muito brusco. Mesmo o município, que é um dos municípios mais pobres do Paraná, com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então, uma diretora, né, exibindo um documentário num horário que é muito legal, que é 9h30 da noite, é um horário nobre. Eu vou... acho que eu vou tirar mais um pouquinho. Pra não... Porque como é fala em cima de fala, eu acho que às vezes pode ficar confuso, sabe? É um dos municípios mais pobres do Paraná, com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então, uma diretora, né, exibindo um documentário num horário que é muito legal, que é 9h30 da noite, é um horário nobre, no domingo. Eu vou colocar aqui o efeito de transição no final do vídeo também, tá? Eu achei que ficou um pouco em silêncio demais essa transição da Sandra. Com o conhecimento da universidade. E a gente vai... Eu acho que eu vou só tentar puxar um pouquinho
pra ver como que fica. Universidade. E a gente vai... Só que aí eu vou ter que ajustar de novo aqui minhas bolinhas. Da universidade. E a gente vai... um conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então... conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então... acho que agora ficou um pouquinho mais... pobres do Paraná com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então, uma diretora, né, exibindo um documentário num horário que é muito legal, que é 9h30 da noite, é um horário nobre, no domingo. Tá, então eu já fiz a cobertura. Agora eu vou inserir as trilhas e vou fazer um pequeno ajuste na cor do vídeo, tá? Porque vocês estão vendo que a Sandra tá bem amareladinha. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pro projeto. Vamos nas vinhetas e trilhas. Eu vou trabalhar com essa trilha aqui, tá? Então, olha eu lá me entupindo de trilha. Um negócio que não... com um monitor muito pequeno. Então, eu vou jogar aqui. Eu vou trabalhar com a terceira faixa de áudio só para trilha. É legal separar assim que não mistura muitos arquivos. Depois você consegue trabalhar cada um separadinho assim. Eu acho que é melhor. Eu vou trabalhar a faixa 3 só para trilha. Eu vou colocar aquele efeito de transição no início do áudio. Tá, só que calma que a trilha não é para vinheta. E eu vou trabalhar aquela questão da trilha ficar mais baixa, tá? Como nesse caso aqui, se eu for trabalhar com mais de uma trilha, eu não vou querer que todas fiquem mais baixas, né? Então eu vou trabalhar em alterar o volume só da trilha, tá? Então eu vou deixar mais baixo, menos... deixa eu ver. O P Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo. O documentário Padrinhos de Adrianópolis, dirigido pela professora... Se vocês perceberem essa trilha, eu acho que esse início é meio sem graça. Então eu vou fazer com que ela comece a partir daqui, que é onde tem mais uma cara de chamada de notícia. Oi, tudo bem? O P Notícias começa Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho. Que ela... 2020 com uma ótima novidade porque ela tem que ficar evidente nessa parte. Eu acho que ela tem que ficar um pouco evidência, sim. Tá? Estrear no canal Futura no dia 8 de março. Confere aí um trecho. Aí, o restante do vídeo eu não quero trilha. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Vou dar um Ctrl K para eu cortar só a trilha, não cortar a parte de cima. E o restante eu vou deletar, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou dar aquele Ctrl Shift D, que é o efeito de saída de áudio. E eu vou deixar passar um pouquinho aqui só para dar uma passagem melhor de um áudio para o outro. No dia 8 de março. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Tirar um pouquinho. No dia 8 de março. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. A nossa viagem vai ser longa. De março. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Acho que eu vou tirar um pouquinho daqui, pessoal, para começar. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Acho que foi muito. Deixa assim mesmo. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Tá. Agora eu vou copiar essa trilha aqui, que eu usei no começo. E eu quero colocar ela aqui no final. Se eu dar um Ctrl V agora, ele vai colar aqui nessa faixa de áudio que é a primeira, né, que está selecionada. Então, eu posso desmarcar essas duas, deixar marcada só 3
que daí ele não cola por cima das outras. Tá? E daí eu venho aqui. E o 8 de maio. Isso. E venho aqui e ajusto para ela ir até o final do vídeo. Ana, até a próxima. Tchau, tchau. Deu uma misturadinha nos áudios, deu um efeito legal. Eu vou diminuir aqui pra gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Aí agora, para finalizar, antes da gente exportar, eu vou dar uma revisadinha nos enquadramentos e na correção, na parte de cor, porque às vezes a câmera pode estar automático e fazer uma leitura de cor errada e o ambiente sai um pouquinho mais amarelado, tá? Então, para isso, eu vou usar aquela janela ali do lado, que é a do Cordilumetri, que é para fazer esse tipo de correção. Deixa eu ver se tem algum enquadramento que dê pra gente fechar um pouquinho. Eu acho que eu vou te fechar da Sandra. O da Hannah, o balanço de branco tá ok, tá? Não me incomoda basicamente nada nessa parte de cor da Hannah. Nossos colegas de... Não tá estourado, nem nada do tipo. Se a gente ainda assim quisesse ver, ele nos dá uma sugestão de correção automática para ver se fica melhor ou não, tá? Então, se vocês forem ver aqui, se não aparecer correção básica aqui logo de cara, tiver assim, é só vocês clicarem aqui em correção básica, em Cordilumetri. Provavelmente ela não esteja aparecendo no projeto de vocês, porque ele é para a parte de tratamento de cor, tá? Vocês podem vir aqui em janela e Cordilumetri, que é para ativar essa janelinha, tá bom? Então, na correção básica, a gente pode ver como que ele faz a correção automática de cor desse vídeo. Para isso, esse vídeo tem que estar clicado. Ele basicamente não mudou muita coisa, tá? Se vocês der um Ctrl Z aqui, ele tirou um pouquinho da questão de luminosidade, deu um pouquinho mais de contraste na Hannah. Isso vai muito de gosto. Tem gente que, prefere um pouquinho mais iluminado, mas eu acho que o contraste é legal também, tá? Mas acho que eu vou diminuir um pouquinho para não ficar tanto assim. Não precisa de muito. Outra coisa que você consegue fazer um balanceamento automático, ele tem uma seleção de branco aqui, ó, tá vendo? Então, você vem com conta-gota aqui, daí você vem na imagem e o que era para ser branco e o que não tá branco, tá? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem a camiseta da Hannah, que é branca. Se eu clicar aqui, ele vai fazer, você viu que ele fez um ajustezinho para ficar um pouquinho mais refinado branco, tá? Que o que ele vai fazer? Ele jogou um pouquinho de verde, provavelmente estava um pouquinho mais arrosadinha a imagem, e um pouquinho de amarelo. Então, ele fez um equilíbrio de cores, tá? Então, a Hannah está ok. Se eu tivesse eu tenho mais um vídeo da Hannah, e quisesse usar essa mesma configuração de tratamento de cor, o que eu faria? Eu posso vir aqui em controle de efeitos, vim aqui em Cordilumetri, dar um Ctrl C, e daí eu vou aqui no vídeo dela do final e dou um Ctrl V, ou, como segunda opção, eu posso apertar o botão direito e venho em copiar. Aí ele vai copiar os atributos todos desse vídeo. Mas como que eu sei se eu vou colar tudo isso? Aí eu venho aqui, vou em colar atributos, e daí eu vou escolher o que atributo que eu quero colar. Nesse caso, eu vou deixar desmarcado, porque eu quero só colar o atributo de Cordilumetri, tá? Daí eu daria OK. Mas por isso que eu falo que às vezes é mais fácil vir aqui e copiar só o que você quer e colar. Mas quando é várias coisas, esse copiar atributos é bem mais prático, tá? Então, a gente já ajustou a Hannah. A gente vai vir agora para a Sandra, que é onde tem um pouquinho mais de problema.
O da Sandra, se a gente quiser, a gente pode dar uma ajustadinha nesse enquadramento para cortar, talvez, tentar cortar um pouquinho dessa garrafa de água que tá aparecendo, tá? Ela tá um pouquinho mais deslocada para a esquerda, é legal, mas eu acho que a gente pode fechar um pouquinho esse enquadramento. Como que a gente pode corrigir isso? Aqui na abinha de controle de efeitos, a gente tem essa parte de movimento. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode trabalhar com a escala do vídeo, que é para você aumentar ou diminuir ele, com a posição desse vídeo na tela, a rotação. Às vezes, se a tua imagem estiver um pouco torta, você pode vir aqui, ó, e ajustar um pouquinho. Só que daí você vai ter que dar um zoom na imagem para que ela não fique tão torta, não fique aparecendo essas bordas pretas que estão aqui, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou dar uns 10% de aumento, né? Vou deixar em 110. Vocês viram que já cortou, foi suficiente para cortar ali a garrafa. Eu vou jogar um pouquinho para o lado e um pouquinho para baixo para ter um pouquinho de teto, pelo menos, tá? Para não ficar tão colado assim. Para internet não tem tanto problema, sabe? Mas quando a gente faz material para TV, é interessante a gente usar essa ferramenta aqui, ó, que são as margens de segurança do vídeo. Se não estiver aparecendo esse botãozinho para vocês podem vir aqui em mais. Aí ele vai aparecer aqui, vocês vão puxar e arrastar ele para cá e vão dar um OK. Aí ele vai aparecer, tá? Então, se a gente colocar essas margens de segurança, quando a gente está editando para TV, o ideal é que tudo que é objeto de interesse fique dentro dessas margens, tá? Então, o certo seria a Sandra estar um pouquinho menor para ela não correr o risco de cortar. Por que cortar? Porque cada TV tem um formato de imagem diferente. Então, isso aqui é o que a gente diz que o que tá daqui para cá, se você for ver numa TV, pode ser que corte. Aqui já está mais garantido. E a gente usa esse aqui do meio para a gente colocar texto, algumas informações que não podem ser cortadas de jeito nenhum. Então, tudo que é o mais importante tem que estar nesse centro aqui, tá bom? Então, se eu tivesse pensando editando a Sandra para TV, eu teria que deixar ela menorzinha mesmo, para ela estar dentro, trabalhar ela com o 100 aqui e 960 e 540. Eu teria que trabalhar basicamente com o enquadramento que foi feito, tá? Mas a gente está fazendo aqui, voltado um pouco para a internet. Eu acho que assim eu vou puxar um pouquinho para lá para tirar aquilo ali. Assim, o enquadramento dela fica legal, tá? Então, é uma forma da gente, se gravou de uma forma que não ficou legal, tentar fazer essa correção na edição, certo? A gente usa isso aqui também quando um vídeo tá muito pequeno ou quando ele tá muito grande para nossa sequência. Então, se o vídeo estiver muito pequeno, a gente aumenta a escala para ele tentar preencher a tela inteira. E se ele estiver muito grande, a gente diminui a escala para ele também ocupar a tela inteira, tá? Então, aqui eu ajustei o enquadramento da Sandra. Eu vou copiar e colar nesse segundo vídeo aqui, para a gente manter o mesmo padrão nos dois vídeos. E agora a gente vai fazer uma correçãozinha básica de cor, tá? Então, eu vou vir aqui com a meu conta-gota. A Sandra não tem nada que ela esteja usando de branco. Vou tentar usar por referência a mesa. Vocês vão ver que a imagem já vai mudar bastante de cor, tá vendo? E a gente pode testar a véu automático, ver se dá um resultado legal ou não. Eu não gostei muito desse resultado do automático, às vezes eu prefiro fazer manual. Eu vou tirar um pouquinho a coisa da saturação da Sandra, porque ela é ruiva, e daí ela tá com uma blusa rosé, e daí ela acaba refletindo um pouco no rosto dela, ela fica um pouco mais rosada,
Então, a gente tira bem pouquinho da saturação, para ela também não ficar sem cor. Aí eu jogo um pouquinho de contraste. Ajusto as sombras. Um pouquinho de preto. De leve. E... não. A exposição tem que tomar muito cuidado, porque ela dá umas diferenças muito gritantes. Mas eu acho que assim é uma correção bem simples, bem suave e já vai dar bastante diferença, tá? Eu vou tirar para vocês verem aqui o efeito de correção de cor, para vocês verem o antes e o depois. Ó, tava bem amarelada e aqui a imagem já tá certinha, tá? Então eu vou dar um Ctrl C no efeito de cor. E aqui eu venho e dou um Ctrl V, que ele vai fazer esse ajuste de cor, tá bom? Então, por último, vamos dar uma olhada na Gabriela. A Gabriela, eu acho que ela tá levemente torta, o enquadramento dela, tá? A gente segue por essa linha aqui, a gente consegue ver que tá um pouco torto. Eu acho que mais ou menos isso. Eu vou dar uns 120 de zoom. Aí aqui a gente consegue dar uma ajustada nesse aqui, para não ficar tão torto. E a gente dá uma reenquadrada nela. Para ficar um pouquinho mais cheio a tela. Certo? Aí a gente vem aqui também, vamos fazer o balanço de branco. O dela tá quase certo. Aqui o automático ficou até que legalzinho. Eu vou só ver um pouquinho da sombra. O 0,1 aqui de exposição. Isso. 0,1 só. Um pontinho de exposição. Acho que a Gabriela assim fica legal. Olhando agora as meninas, eu acho que eu vou tentar dar um zoom também na Hannah. Bem de leves, ficou muito. Para ela não ficar muito afastada, assim, porque não dá um efeito muito legal para o vídeo. Quando for gravar, assim, é legal usar mais diferentes cenários, assim, para compor um pouco mais, sabe? Isso é legal também na hora de gravar. E vamos pôr um 110 aqui para Hannah, só para preencher um pouquinho mais de Novidade para o curso de jornalismo. Então, basicamente, a gente vai fazer isso, tá? A gente pode, se a gente tem muito efeito de vídeo, a gente pode renderizar esse arquivo. Para renderizar, você pode vir em, deixa eu ver esse arquivo renderizar. É que eu sempre faço por atalho. Tcharará, recortar. Aqui. Acho que é renderizar isso. Mas não é o clipe, é sequência. Esse efeito aqui. Então, pessoal, daí vocês podem renderizar, que é para processar esses efeitos, tá? Como eu quero renderizar a sequência inteira, eu venho aqui em sequência, renderizar efeitos de entrada para saída, ou o que é mais simples é apertar o Enter do teclado, tá? Vocês vão ver que vai abrir essa janelinha, que é a renderização dos arquivos. Como eu fiz só mais transição e algumas pequenas correções, a renderização é bem rápida. Vocês vão ver que logo depois que termina a renderização, ele já rola automaticamente o vídeo, tá? Então, eu vou, deixa eu ver se deixando a qualidade máxima. Às vezes, se vocês estiverem editando em casa e estiver muito pesado,
e travando o vídeo, vocês podem diminuir a resolução do monitor, tá? Então, vocês podem deixar pela metade ou um quarto. Um quarto, vocês vão ver que vai ficar uma imagem bem distorcida. Mas quando vocês exportarem esse material, ela vai ficar boa, tá? É só a visualização desse monitor, não é a resolução do teu material, tá? Então, eu vou tentar assistir em resolução máxima, ver se não vai travar. Oi, tudo bem? O P Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo. O documentário Padrinhos de Adrianópolis, dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso, vai estrear no canal Futura no dia 8 de março. Confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa, 3 horas de estrada, apesar de ser apenas 130 quilômetros. Temos algumas 599 curvas pela frente. Mas então descansem, que lá vai ser um sábado de muita alegria. Tenho certeza que vocês estão contribuindo, né, para a melhoria da qualidade de vida daquela população. O Padrinhos de Adrianópolis é um projeto muito interessante da Universidade Positivo, que apadrinhou mesmo o município, que é um dos municípios mais pobres do Paraná, com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter, então, uma diretora, né, exibindo um documentário num horário que é muito legal, que é 9h30 da noite, é um horário nobre, no domingo, e que trata de um assunto que é um assunto relacionado às questões de melhoria de vida, de diminuição de desigualdade social. Então, eu estou bem encantada com a data que eles escolheram para exibir. Acho que a parte mais legal foi ter esse contato com os moradores, com as professoras, visitar as escolas e descobrir mesmo uma outra realidade completamente diferente da nossa. E o 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher, e nada mais representativo do que dar esse espaço para quem merece ser ouvida. Então não se esqueça de assistir no domingo, 9h30 da noite, o documentário Padrinhos de Adrianópolis, no canal Futura. Esse foi o P Notícias dessa semana, até a próxima, tchau, tchau! Então, assistindo a minha edição, a princípio, está ok, tá? Eu vou dar um Ctrl S. O bom é que quando vocês estiverem editando, sempre deem um Ctrl S para não perder esse material, tá? Se eu não tivesse escolhido onde salvar, eu teria que vir em arquivo, salvar como e mostrar onde salvar. Então, eu só estou dando um Ctrl S, meu arquivo está salvo, tá? É importante ressaltar que está salvo o projeto, não o vídeo pronto. Então, agora a gente vai exportar, que nada mais é que processar tudo isso que a gente fez e transformar isso num vídeo pronto, tá? Então, para fazer isso, eu posso vir em arquivo, exportar mídia, ou usar o atalho Ctrl M, ou no Mac Command M, que ele vai abrir a janela de exportação, tá? Então, aqui o que é importante, sempre que a gente estiver exportando os materiais para TV Teia, para Rede Teia, ou que vocês estejam produzindo materiais para vocês, deixem setados a opção H264, que a gente vai exportar esse vídeo MP4, que é o padrão mais usado hoje em dia de vídeo, é um formato leve e que não perde qualidade. Então, a maioria dos materiais que a gente faz são todos em H264. Em pré-definição, mantenham essa opção de corresponder à origem, taxa de bits alta, que ele vai manter as configurações reais, né, dos arquivos, não vai deixar perder qualidade. Se a gente for ter que... vocês forem fazer algum material para vocês, para o Twitter, ou algo assim, ele tem algumas outras opções aqui, ó. Tem opção para o Facebook, Twitter, mas basicamente trabalhando com essa taxa de bits alta aqui, eu ainda uso ela para postar no YouTube, no Facebook da mesma forma, tá? Então, basicamente não precisa mexer em mais nada fora isso, tá?
tem que estar habilitado exportar vídeo e exportar áudio aqui. Se eu fiz um vídeo que eu usei muito efeito, eu renderizei já todos esses efeitos, eu preciso deixar habilitado essa visualização do usuário, que ele vai já aplicar tudo que ele renderizou durante a edição. Como a gente basicamente não renderizou quase nada, não tem problema, a gente não precisa estar com isso habilitado, tá? Ele vai renderizar tudo de novo durante esse processo de exportação. Então, eu posso vir aqui em exportar, ele vai exportar meu material direto pelo Premiere, ou eu vou vir em fila, que ele vai usar um outro programinha chamado Adobe Media Encoder, e ele vai usar esse programinha para exportar o meu arquivo. Como normalmente vocês vão estar editando só um vídeo, vocês podem clicar em exportar, que ele vai exportar o vídeo direto para o seu computador, tá? Eu esqueci só de comentar, deixa eu até cancelar aqui, que é bom a gente conferir a saída, tá? Aonde vai ser salvo o nosso vídeo e com que nome. Então, eu clico aqui para conferir, ó, tá vendo? Ele ia exportar num lugar que eu não queria. Eu vou setar a pastinha que eu tô editando. Eu gosto de criar uma pasta com os arquivos que eu exportei, para eu não me confundir, para eu saber que esse vídeo é o que foi exportado, tá? E às vezes eu faço mais de uma versão, então pelo menos eu crio uma pasta onde vão ter todas as versões dos vídeos exportados, tá? E aqui ele manteve a nomenclatura da sequência que eu fiz, que foi o P-Notícias Doc Padrinho de Adrianópolis. Eu vou salvar assim mesmo, tá? Então eu vou dar um exportar e assim eu vou estar finalizando o meu vídeo. Então agora eu concluí a exportação do material. Eu vou dar uma última salvada no meu projeto. Eu vou fechar, porque eu não vou usar agora mais ele. Eu só vou vir aqui na pasta de exportados e vou dar uma conferida se o meu vídeo foi salvo corretamente, tá? Oi, tudo bem? Professora Sandra. A nossa sábado Adrianópolis, ora, né? Vida. Foi O dia 9h30 da próxima. O legal é sempre assistir o vídeo inteiro, né? Aqui eu dei uma passadinha por cima para ver se tava tudo ok. Tá tudo ok. Então, deu certo minha edição, eu consegui finalizar esse material, tá? Espero que tenha ajudado, tenha passado algumas dicas. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para auxiliar vocês também. Muito obrigada!